Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Resenha da Luta. Quero pedir a você que compartilhe nossos vídeos, dá um joinha lá, siga-nos nas redes sociais, é muito importante pra gente. E claro, hoje mais um convidado, ele polêmico, o apelido dele é Polêmico da Capoeira. Estamos hoje aqui com ele, Mestre Lázaro Mulato. Mestre Mulato, é um prazer muito grande. Obrigado por aceitar nosso desafio, tá? E é um prazerzaço estar aqui recebendo você. O prazer é todo meu, cara. Pô, ainda mais você que tá estouradaça aí na rede social direto aí, podcast só trazendo só gente famosa. Pô, pra mim é uma grande honra, né? Tá aqui aceitando esse desafio. Na verdade, famoso por famoso, você também é famoso. Oh, que isso. Não é à toa que é o rei da polêmica da capoeira. Meu Deus. Eu fiquei sabendo disso aí. Quando alguns amigos meus da capoeira souberam que você viria aqui, eu falei, meu irmão, o cara é o cara polêmico da capoeira. Eu falei, então deixa o cara, é com ele mesmo. É que a gente fala sempre algumas coisas que as pessoas sabem, mas não tem coragem de falar, né? Eu tomei a frente disso aí e fico falando coisas que a galera pensa, entendeu? Concorda comigo, mas poucos têm a coragem de estar botando a cara na rede social, né? Ainda mais que a gente recebe 500 porradas também, né? Porque na verdade assim, você tem o seu pensamento, as pessoas têm o deles, mas as pessoas precisam entender que muitas das vezes não bate, né? Então assim, você fala as verdades e tem pessoas que não aceitam porque tem uma ideologia, de repente, ou tem um pensamento diferente. Que é normal isso. Com certeza. Né? E é o que você acabou de falar. São 500 porradas e um elogio, ou um concordando, ou dois ou três. Só que agora tá mudando, né? Não, com certeza. E a parte boa é justamente isso. São certas polêmicas que eu costumo jogar em rede social que a galera se amarra e compartilha, porque, pô, cara, eu sempre quis falar isso, mas eu nunca tive coragem. Você tá certo, a galera pega, manda o WhatsApp pra mim, me chama direto. Pô, Mulato, caramba. E é isso, né? Então, bacana. Eu tomei essa frente aí de estar falando coisas que, como eu falei, né? A galera pensa, entendeu? Mas muitas das vezes não tem coragem de chegar e de falar. E muitos desses temas que eu, às vezes, coloco em rede social, inclusive, são bem de amigos, né? Que fazem contato comigo. Pô, Mulato, eu tô passando por isso aqui, cara, mas eu não sei como falar, cara. Será que você não pode bendar, falar alguma coisa em cima disso? Aí eu pego isso, entendeu? Eu, como já tomei à frente disso mesmo, já tomei esse nome de ser polêmico, a galera, quando tem algum tema polêmico, manda diretamente pra mim, né? E hoje, galera, nós vamos soltar as polêmicas aqui para que essa fera da capoeira aí, o grande mestre Mulato, fale tudo pra gente. Mestre Mulato, qual foi o seu início, né, nas artes marciais, ou diretamente na capoeira, ou já praticou alguma outra arte marcial? Então, beleza, né? O que acontece? A capoeira, pra mim, ela veio desde muito cedo, porque meu pai ele foi capoeirista, meus tios foram capoeiristas, então eu sempre tive acesso, né, à capoeira desde muito novo, né? Mas só que não era uma coisa de ir para as rodas de capoeira e tal, de ter realmente, no caso, né, mais um treino sério. Aí foi em 1992, 14 anos de idade, que eu comecei realmente a fazer capoeira sério, né? Aí eu foi no Grupo Senzala com o mestre Ramos, entendeu? E aí eu comecei, né, a levar realmente a capoeira a sério, já sabia fazer, né, a estrela da capoeira, a U, que a gente fala, já sabia fazer algumas coisas já da capoeira, mas não era aquela capoeira sério, né, de treino, de saber, né, no caso, né, mais os fundamentos e tudo. Então eu comecei ali com 14 anos de idade e tô aí direto até hoje, né, agora já vou fazer 47. Tá novo, tá um menino. Já tem um tempinho. Então, na verdade, você começou com 14 anos. Com 14 anos. Abaixo de 14 anos, você foi aquele garoto levado. Isso, aquela brincadeira de capoeira. Só brincava, só estava ali no meio, pelo seu pai, que já era também do meio da capoeira, então tu ficava ali olhando, aquela coisinha, fazia uns negocinhos e tal, mas sério mesmo foi a partir dos 14 anos. Com o mestre? Mestre Ramos, do Grupo Senzala. E me diz uma coisa, mestre, a capoeira ela tem graduação. Tem graduação, sim. E como é essa graduação? Então, o que acontece, né? A regulamentação da capoeira foi em 1972. Sim. E aí, a partir disso, foi criado o sistema, no caso, bem do cordel, né?
Só que antes disso, já tinha um sistema básico vendo o grupo Senzala, Certo. entendeu? No qual tinha a corda de mestre, né? A corda no caso né, mais de formado, a corda vermelha, entendeu? Então, a partir disso, nós temos, no caso, né, pois praticamente esses dois sistemas básicos, né? Que é o sistema, no caso, né, pois bem do cordel, que Sim. tem as cores bem da bandeira do Brasil, e tem o sistema a partir da corda vermelha do grupo Senzala. Entendi. Mas depois disso, cada grupo, né, foi puxando, né, foi criando cores da capoeira. A capoeira nós temos essa questão rica, né, que é com relação a essa parte, como posso dizer, bem da diversidade, né? Entendi. Nós temos muita diversidade na capoeira e principalmente nessa questão do sistema bem de graduações. Existe um tempo, por exemplo, o jiu-jitsu, judô, algumas outras artes marciais, ela tem o seu tempo de graduação, ou por experiência, ou depois quando o professor se torna professor, na própria faixa preta tem os seus graus de tempo. Na capoeira existe também? Então, existe sim, mas esse tempo, como a capoeira não é uma ciência exata, então não Sim. existe esse tempo para todos. Certo. Tá entendendo? Então, o que acontece? Isso vai muito da particularidade bem de cada mestre. Uhum. Tem mestre que, exemplo, ele forma um cara, né? Tendo pouco tempo, bem de capoeira, e tem mestre que acha que o cara vai levar a vida inteira e nunca vai ser formado. Então, existe muito disso, entendeu? Então, não tem essa questão de ter, né, essa regra pronta, certinha. Ó, o cara pega, no caso, né, esse grau e fica 5 anos, fica 4 anos. Não, isso é uma coisa particular bem de cada grupo. Tem grupo Entendi. que realmente conta o tempo. E tem grupo que não conta o tempo, que o mestre acha que conta, no caso, né, por mais a produtividade, tá entendendo? Então, isso é uma coisa que vai mesmo particular de cada mestre, no caso. Entendi. Você é fundador da Capoeira Arte e Expressão, Arte e é isso? expressão. Arte e expressão. Peraí, não posso esquecer. Pô, tô vendo um monte de coisa aqui, né? Trouxe uma lembrancinha pra você também, cara. Poxa aí. Um que berimbalzinho que eu ganhei, pô, foi de um evento, ficava na minha sala de casa. Eu falei, pô, um monte de coisa lá, troféu, tem que ter alguma coisa que represente a capoeira, então vou levar esse berimbau bacana. Aí, aqui. pessoal, mais um presente pro Resenha da Luta, aqui representando a capoeira. Muito obrigado, mestre. Gratidão. Vou deixar aqui, ó, que vai estar aqui sempre Eu que agradeço. Aí, o nosso perfeito. berimbau. Agora sim. É isso aí, mais um Agora a presentinho. mesa tá completa. Agora tá completa. Então, Mulato, você foi fundador da Capoeira Arte e Expressão. Você ia falar sobre isso. Fala um pouco aí. Então, o que acontece, né, cara? Tudo na minha vida foi sempre, tipo, como pode dizer assim, foi sempre tudo, né, muito precoce, né, cara? Uhum. Tudo muito precoce. Como eu já falei, né, eu comecei a fazer capoeira mesmo, e foi no caso, né, foi em 1992, 14 anos, certo? E eu fui pai, foi com 16 anos, olha só que foi tudo assim, Precoce. né? E aí eu com 20 anos de idade, ou seja, eu fundei já o meu grupo de capoeira. Fenômeno. Entendeu? Foi com 20 anos, né, cara? E tô aí, né? Muita gente na época falou que era loucura, que eu era muito jovem, etc e tal, mas tô aí até hoje, né? Então a galera, pô, respira e tem que falar, cara, o cara realmente Vamos capaz, falar né? ou bate palma ou presta continência. cara, mas foi barra. Ou então uma frase Foi muito barra. popular, tem que me aturar. Tem que me aturar. Um 1,5 m, magrinho, mas tô aí, né? Nessa luta. Eu não encaro. 1,5 m magrinho, isso é só fachada. Eu não encaro. Mas é isso, cara. E aí, então, aí eu fundei o grupo, entendeu? Mas por que eu fundei o grupo, né? Eu fazia antes parte do Grupo Capoeira Brasil. Certo. Meu grupo, né? Que realmente eu fiquei mais tempo. Meu mestre Boneco, certo? Que para mim, né, até hoje continua sendo uma grande referência para mim. Mas na época o meu mestre ele foi morar fora, né, cara? Sim. Foi morar fora e aí o que acontece? O grupo ficou aqui, cada um meio que por si, você tá entendendo? E aí em 1998, foi o ano que eu fundei o grupo, veio aquela lei estadual falando que todo profissional de arte marcial tinha que ter nome registrado na federação, entendeu? E na época eu não tinha esse registro, tá entendendo? E aí, poxa, tava sozinho praticamente, meu mestre estava fora, e aí eu recorri ao mestre Reginaldo Pimentel, cara. Mestre Reginaldo Pimentel, que é uma grande referência que nós temos, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro. E eu recorri a ele, que graças a Deus eu sempre fui um cara, que eu sempre fui, no caso, né?
eu sempre fui para as rodas de capoeira, né? Sim, então claro. eu conhecia outros mestres e tudo, eu pedi para que o mestre Reginaldo Pimentel fosse comigo lá na federação, e aí, a partir disso, que eu tive essa ideia de estar fazendo, entendeu? No caso, né, mais arte e expressão, tá entendendo? Porque ele que me registrou lá na federação, aí eu falei, cara, já que eu tô tendo que já fazer isso tudo, praticamente sozinho, tendo que recorrer a um outro mestre de um outro segmento, eu acho que já chegou a hora, já deu seguir, entendeu? Sim. Esse meu próprio caminho. Você falou em questão da federação. Fale pra gente em termos, é federação e confederação, ou é só federação? Como é que é? Qual é o nome? Então, o que acontece, né? Na época eu entrei, foi na federação mais antiga nossa, né? Bem de capoeira. E só que hoje em dia já existem 8 federações, né, cara? 8 federações. Eu acho isso, para mim, eu acho muito triste, né, cara? Porque isso, na verdade, pega e tira um pouco, né, essa questão, é a questão, no caso, né, como posso dizer assim, mais da nossa força. Sim. Você tá entendendo? Porque acaba que fica, né, gente de um lado, gente do outro, e como eu falei, são 8 federações, né? Eu acho que a gente tinha que realmente ter uma federação aqui no Rio de Janeiro que todo mundo, tipo assim, falasse, caramba, é essa a federação e vamos seguir, tá entendendo? Mas, infelizmente, a gente não chegou ainda, né? Tem algumas modalidades, né? Como o jiu-jitsu, que tem várias federações, entendeu? Tem confederações, entendeu? Agora, até então, só tem uma internacional. Mas, infelizmente, quando se fala sobre parte financeira, aí é complicado. Eu sei que porque as pessoas hoje só pensam, usam o esporte hoje como financeiro. Não é mais... Até estava vendo outro dia uma entrevista de um Gracie, tá, falando sobre isso. Que hoje a galera só pensa mais financeiramente e não no esporte em si. Entendeu? É super complicado isso mesmo, cara. E o que você falou, né, cara? E aí a galera, infelizmente, coloca isso à frente, até mesmo, no caso, né, mais do próprio esporte, né, cara? Essa questão, né? E é triste. Existem competições de capoeira? Existem competições. Entendi. Sim. Agora uma outra dúvida minha, tá? Que eu acredito de todos, né, que estão nos assistindo. A gente sempre escuta muitas histórias, né, da capoeira. Dizem que a capoeira foi inventada no Rio de Janeiro e falam que foi em outros estados. Da onde realmente veio a capoeira, da onde realmente surgiu, querendo ou não, é uma polêmica, entendeu? Então, assim, acredito que você possa esclarecer melhor isso, né? Então, uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo, né? A capoeira vem do povo escravizado, entendeu? Vem do povo escravizado. E aí, eles chegavam como aqui? Em portos. Sim. E quais são, no caso, né? Quais são, no caso, né? Esses estados que são, como é que se diz o termo? Bem que foram referência. Sim. Entendeu? Para isso. Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Você está entendendo? Então, esses são, né, os 3 maiores portos. Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você está entendendo? Então, a capoeira, né, como eu falei, ela foi criada né, pelo povo escravizado, entendeu? Aqui no Brasil. Muita gente pensa que a capoeira veio, no caso, né, lá da África. Ela não veio. Tá entendendo? A capoeira que tem hoje em dia na África foi a capoeira do Brasil, foi o brasileiro que pegou daqui e levou para lá. Isso é uma coisa que fica, no caso, né, bem claro, tá entendendo? Não tinha a capoeira lá, você tá entendendo? Então, é uma coisa nossa aqui, mas é uma coisa que até os nossos mestres mesmo mais antigos achavam que a capoeira tinha vindo lá da África. Só depois de um tempo, quando os próprios, né, brasileiros conseguiram levar a capoeira para fora, até para tentar achar a capoeira lá fora, que viram que a capoeira era uma coisa realmente nossa brasileira. Você está entendendo? Agora, essa questão, né? Registro da capoeira mais antigo que nós temos, registrado, documento, é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você está entendendo? E também foi no Rio de Janeiro que a capoeira foi mais perseguida. Você está entendendo? Foi mais perseguida e praticamente, né? Como pode dizer, ela meio que no caso, né, pois mais acabou. Mas perseguida por quê? Justamente porque tudo que vem do povo escravizado, um dia já fez parte do nosso Código Penal. Assim como o samba, a capoeira fez parte também do Código Penal, entendeu? E só foi sair depois de
por não sei quantos anos, né? Através, na época do Getúlio Vargas, tá entendendo? Ele que tirou a capoeira, foi do Código Penal. Então, Entendi. a capoeira foi muito perseguida no Rio de Janeiro, porque tem essa questão toda histórica de luta, né? A capoeira sempre foi luta, tá entendendo? Então, no caso, né, por mais o poder público sempre teve esse medo, entendeu? Porque a capoeira era essa questão aqui no Rio de Janeiro, a questão no caso bem dos maltas, né? Sim. As maltas que tinham aqui, que tinham naquela época já tinha naquela época já, no caso, né, com as ligações políticas, já, naquela época. Então, a capoeira aqui no Rio de Janeiro, ela foi muito perseguida. Lá na Bahia, entendeu, que eles conseguiram preservar um pouco mais a capoeira e levaram também a capoeira mais para esse lado, no caso, depois mais da musicalidade, tá entendendo? Entendi. Mais da musicalidade. Então, quando a gente fala hoje em dia, no caso, né, mais em capoeira, a gente se lembra primeiramente lá da Bahia. Mas o registro histórico que nós temos, mais antigo de luta, etc e tal, é do Rio de Janeiro, certo? Mas a capoeira que a gente joga hoje em dia no mundo inteiro é a capoeira do berimbau. E a capoeira do berimbau foi justamente da Bahia, tá entendendo? Na Bahia que o berimbau foi incorporado à nossa capoeira, porque antigamente a capoeira, entendeu? Era usado a princípio, né? No caso, né? Foi mais o tambor, entendeu? Que a gente chama hoje em dia, no caso, né, mais de atabaque. Mas a capoeira que a gente joga no mundo inteiro hoje em dia é a capoeira do berimbau, que o berimbau foi incorporado na Bahia, entendeu? Então, por isso que as pessoas falam que a capoeira, ela é da Bahia e tal. Não, a capoeira é do povo escravizado. E como eu falei, Pernambuco tem histórias, tem também, né, vários relatos antigos, Bahia também, mas o relato mais antigo que nós temos registrado, entendeu, documentado, é Rio de Janeiro. Entendi. Fala um pouco pra gente da Casa Mestre Espaço de Convivência. O espaço de convivência, a casa do mestre, né? É no caso, mais minha academia. Ah, sim. É minha academia, né? Sim. E aí eu já tenho esse espaço, né? Que eu consegui pegar, né? Muita luta, aluguei esse espaço. Ele não é próprio meu, mas eu já estou nesse espaço tem, né, 8 anos. 8 anos. E bastante tempo. E lá a gente tem, no caso, um projeto social lá, bacana também. Aí tem aula de capoeira, né? Manhã, tarde, noite. O espaço, né, muito bacana. Mas eu não costumo chamar, no caso, né, mais de academia, né? Como o espaço é em cima e eu moro embaixo, tá entendendo? Então, o espaço é mais chamado de Casa do Mestre, Casa né? do Mestre. Eu mostro ali, né? É bem interessante, porque, querendo ou não, é a sua casa. Com certeza. É o seu local de trabalho. Com certeza. Querendo ou não, é o seu ganha-pão. É isso. Entendeu? É isso. Até porque você vive 24 horas a capoeira. Né? Exatamente. Você estava nos bastidores aqui comentando que a família toda pratica, né? Minha esposa, que está aqui presente. Pô. Meus filhos também, com certeza. Meu pai também, como eu falei no início, né? Você fez capoeira lá atrás. Isso é bacana, também. Porque toda a família, né, pratica, e aí você vê como é que são as coisas. Você iniciou com seu pai, deu a sequência, sua esposa, seus filhos, e eu acredito, né, e torço para que isso aconteça, a sequência da sua família, que são os seus netos e bisnetos, e assim vai. Então, acho que é muito bacana isso. E, acima de tudo, é o esporte. Com certeza, com certeza. Porque tem outra polêmica, né? Muita gente fala que a capoeira é uma dança, é uma luta, é um esporte. Então, como dizia o mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come, né, cara? Então, tem gente que leva a capoeira mais pro lado dança, tem gente que leva a capoeira mais como luta, tem gente que leva a capoeira mais pela parte cultural, você tá entendendo? Então, a gente tem na capoeira esse leque, né, cara? Sim. Gigante, gigante, gigante. Mas a essência mesmo da capoeira é luta, né? A capoeira é uma luta disfarçada em dança, certo? Só que como a gente não tem mais, né, aquela necessidade que tinha lá atrás, lá na escravidão, você tá entendendo? Então, hoje em dia, a gente tem esse leque gigante, entendeu? Tem aquele profissional que leva a capoeira mais, né, mais para essa parte bem de luta, e tem aquele mestre que leva a capoeira mais como essa parte de podança, você tá entendendo? Então, a capoeira, como eu falei, tem esse leque, né, pra gente estar aí, né? Qual a sua opinião em questão a sua opinião da capoeira e a consciência negra? Cara, então,
Capoeira e consciência negra. É uma coisa muito bacana, porque, tipo assim, né, cara? Eu só fui entender realmente o valor da minha cultura como negro, tá entendendo? A partir da capoeira. Então, a capoeira, para quem realmente faz a capoeira, você aprende realmente a conhecer melhor, no caso, por mais a nossa história. Sim. Entendeu? Eu tô falando, a gente como negro, né? Mas é importante que todo brasileiro saiba a capoeira, entenda o que é a capoeira, porque a capoeira realmente é a arte marcial brasileira, entendeu? É uma luta disfarçada em dança, é uma luta, né? Então é importante que a gente saiba, que a gente conheça. E a capoeira hoje em dia está em mais de 170 países, cara, e é uma coisa nossa, você tá entendendo? Que foi pro mundo afora e foi criada pelo povo escravizado. Então, caraca, poxa, que bacana, entendeu? Antes de eu fazer, no caso, né? Pois mais a capoeira, eu não tinha, no caso, né, com a palavra, eu não tinha, né, por mais acesso, entendeu? A esse tipo, no caso, por mais de informação, você tá entendendo? É, mas a tecnologia, né, os informáticos, né? Exatamente. É, porque as coisas vão mudando com o tempo, acredito eu, né? Quando você era lá com seus 14 anos, era uma época, hoje é outra. E eu acho que as pessoas hoje se baseiam muito no que vem pela internet, né? E é importante, como você, um cara que a gente estava brincando aqui, que as pessoas te chamam de polêmico, né? Por você sempre falar a verdade, sempre ser sincero e verdadeiro. E isso, às vezes, tem pessoas que não aceitam. Então, hoje se tem na internet, naquela época não. Então, eu acredito que se fosse você hoje, adulto, naquela época, as pessoas não iriam saber tanto ou praticamente a verdade naquela época o que se tem hoje, né? Com certeza, é isso mesmo. Então para a gente ter realmente, no caso, né, por mais acesso a certas informações, você tem que estar realmente perto daquelas pessoas que também querem levar aquela informação no caso, né, mais para frente. Sim. Entendeu? A pessoa tem que querer. E aí, quando você faz, mais a capoeira, você encontra pessoas que estão ali para falar realmente sobre a cultura afro-brasileira, entendeu? Então, para quem é brasileiro e principalmente para quem é negro, é super importante, porque o que eu vejo até hoje em dia, que tem muita gente que não conhece as suas próprias histórias, entendeu? Que não conhece, no caso, né, mais as suas raízes, entendeu? Então, a capoeira é muito bom para que o próprio negro entenda realmente onde fica, no caso, né, por mais o seu lugar. É super importante para o negro saber o seu lugar na sociedade. É super importante isso. É super importante, porque o que eu vejo o tempo todo, exemplo, né, são pessoas que são negras, entendeu? Assim como eu, que não sabem realmente as suas histórias, né? Não sabem, no caso, mais as suas raízes. E com isso, quando a gente não sabe de onde a gente veio, fica muito difícil saber onde a gente está e saber para onde a gente vai, né, cara? Sim. Então, é complicado demais. Mas como eu disse, a capoeira é super importante para que as pessoas, entendeu? Assim como eu, negras, entendam justamente todo esse processo. E o pior, né? E foi como eu já falei, né? Lá atrás eu comecei capoeira, me foi, no caso, né? Foi mais o mestre Ramos. Sim. O mestre dele, entendeu? É o saudoso mestre Peixinho, que era branco, mas era um cara que defendia muito a cultura afro-brasileira. Tá entendendo? Meu mestre até hoje, mestre Beto Simas. Mais conhecido? Mais conhecido como mestre boneco, também branco. Você tá entendendo? Então, aí você veja só, eu aprendi a valorizar mais a minha cultura, entendeu? Mais a minha raiz negra, através de um mestre capoeira branco. Isso aí, caramba, bicho. Isso aí é uma coisa que as pessoas têm que ver isso. Aí, às vezes, eu fico vendo, né? No caso, né, por mais em rede social, às vezes eu faço uns vídeos falando, aí tem um pessoal falando que tem que tirar, no caso, né, por mais o branco da capoeira, que o branco estragou a capoeira. Caraca, bicho. Eu acho que se não fosse um mestre branco, eu acho que se bobear, eu nem tava fazendo capoeira. Você tá entendendo? Porque eu tive vários acessos, né, cara? Há muita coisa boa. Se eu vivo bem de capoeira já há muitos anos, foi justamente porque o meu mestre ensinou que a minha arte tinha valor,
Ensinou que a minha cultura tinha um peso e que eu conseguiria viver disso. Então, caraca, bicho, é uma coisa que, no caso, pô, né, não tem preço isso, você tá entendendo? E a questão toda, né? Não existe tonalidade de pele. Não existe. Todos não existe, são iguais? Não, com certeza. São todos da mesma raça. Com certeza. Né? Brasileiros. Com certeza, com certeza. Cariocas. Todos somos irmãos, né, cara? Sim. E sem contar, hoje em dia, né? Principalmente, é difícil você encontrar alguém que seja raça pura. Você tá entendendo? Exemplo, eu mesmo, né? Meu nome é Lázaro dos Santos Emerick. Emerick é alemão, cara. Olha aí. Você tá entendendo? Meu bisavô, ele era louro, de olhos azuis, parte de pai, no caso, pai, né? Eu sim. tenho primos meus que são louros, tá entendendo? Então, e aí, cara? A capoeira, ela é isso também. Sim, entendeu? claro. Ela é isso também. Sim. A gente misturou tudo, mas é importante lembrar que quem fez a salada toda que surgiu a capoeira foi o povo escravizado. Sim. Entendeu? A capoeira é do negro, o negro que criou. Você tá entendendo? É super importante, que eu também fico vendo isso também. Em rede social também, às vezes pessoas querendo, né, puxar a capoeira para um lado e para o outro. Não, capoeira, quem criou essa salada toda, que a capoeira realmente... ela tem, no caso, né, por mais um misto, né, cara? Bem de 500 coisas, Sim. entendeu? A própria palavra capoeira é tupi-guarani, é indígena. Olha Você aí. tá entendendo? Então, aí que você vê, a capoeira é brasileira. Isso que a gente tem que entender. Foi criada pelo povo escravizado em solos brasileiros. Capoeira é cultura nossa. É uma coisa nossa que a gente tem que valorizar. Com certeza. Em cima do que você citou das redes sociais. E a capoeira nas redes sociais para você? Então, cara, capoeira na rede social é um assunto polêmico isso, né? Por O isso que assunto você é o polêmico. Puxa vida. Então, cara, eu prefiro a capoeira real, no dia a dia, Sim. entendeu? Porque é o seguinte, no dia a dia, né, roda de capoeira, a gente sabe quem é quem. Sim. Entendeu? Você também perguntou há tempos atrás se tinha na capoeira, no caso, né, pois mais os campeonatos. Sim. Nós temos campeonatos, entendeu? Alguns estão ganhando, né, um certo nome, etc e tal, mas a capoeira, por que eu acho que esse negócio ele não pega tão pesado? Porque a gente já se conhece no dia a dia, porque nós temos as rodas de capoeira. Sim. Nós temos as rodas de capoeira. Então, a gente se encontra em roda, a gente joga nas rodas. Então, a gente sabe aquele cara que é bom, aquele que não é bom. Entendeu? Então, a gente tem muito disso. Sim. Entendeu? Então, como a gente tem essa questão que a gente já sabe já quem é quem, entendeu? Então, eu não vejo tanto sentido da gente estar, né? Ah, tem que ter, no caso, tal, né? Tem que ter, no caso, né, depois mais um campeonato. Para mim, eu não vejo muito sentido nisso. Tá entendendo? Por conta disso. A gente já sabe quem é quem, se o cara é melhor ou pior, a gente sabe disso. Entendeu? Claro que, quando tem, no caso, né, por mais um evento desses, existem regras específicas e Sim. tudo, tá, show de bola. Mas a capoeira a gente já tem esse negócio, que a gente já sabe quem é quem. E na rede social, o que acontece? Muita gente veste um certo personagem, que a gente sabe como é que é o cara no dia a dia, mas na rede social o cara é outro. Tem cara que, exemplo, né? O cara, né? A gente já conhece o cara de roda de capoeira, etc e tal. Sabe que o cara, pô, ele não é de pôr briga, entendeu? É um cara, entendeu? De boa. E aí, na rede social, o cara, às vezes, veste, no caso, né, como um personagem, né, pô, de que ele é brigão, tá entendendo? Porque ele é lutador e, na verdade, sabe que, pô, não é. Mas na rede social, às vezes, o cara, ele mente tão bem, que muitas pessoas acham que, caraca, não, pô, realmente é aquilo. Você tá entendendo? E tem gente que tá ganhando espaço com isso, cara. Viajando, bem dando aula, bem dando até curso de capoeira. Você tá entendendo? Mas é uma coisa que eu sempre falo sempre, né? O pessoal tem que ver como é que é a relação dessa pessoa, onde ele mora. Você tá entendendo? Entendi. Onde ele mora. Que eu fico vendo, tem pessoas que onde ele mora, ninguém considera o cara. Ninguém considera. Mas em outros estados, o cara, pô, ele tem um grande valor, tá entendendo? Devido a essa questão de rede social. Porque o cara, hoje em dia, entendeu? Ele pega, cria, no caso, né, põe um personagem e ele vende isso, entendeu? Em rede social. Antigamente, não era assim. Pro cara realmente ele ter um nome, ele tinha que ir nas rodas de capoeira. Você tá entendendo? Ele mostrava a Ele brabeza tinha que dele lá. mostrar, ele tinha que botar, pô, aquela roda tal, caraca, existe uma roda tal, assim, assado. A gente que é capoeirista, a gente queria estar naquela roda, a gente queria ir lá, ver quem eram aqueles caras, entendeu? A gente queria ser visto. Hoje em dia não, hoje em dia tá muito mais fácil. Uma coisa que eu falo, né? Hoje em dia tá muito mais fácil. A pessoa pega, faz um vídeo, cara. Edita um vídeo bacana e bota a cara aí e tem gente que compra. Eu, na verdade, eu vou ser sincero a você. Há um tempo atrás,
quando eu comecei a estudar um pouco para esse programa de hoje, apareceram alguns vídeos para mim, muito do pessoal em roda brigando. E eu falei, pô, peraí, a capoeira não é isso. E a minha pergunta para você é, por que essas rodas de briga agora, né, que a internet está aí, e antigamente não era dessa forma? Então, essa questão de luta de capoeira sempre teve. Eu tenho dente quebrado, dedo quebrado, nariz quebrado. Você tá entendendo? São que rivalidades? Tem muita rivalidade na capoeira. Existe até hoje. Mesmo? E a gente não tem um campeonato para resolver isso, porque a gente já resolve isso no dia a dia, nas rodas de capoeira. Ah, aquele fulano de tal, pô, tá. Vou lá naquela roda que eu sei que o cara, ele tá lá. Então essas rodas que você diz que são boas, que seriam essas aí? Ou aquelas rodas boas mesmo que o pessoal não teriam confusão e seriam rodas, sabe, do suor pingar e movimentação total? Ou é o pau quebrando mesmo? Então, tem dois tipos. Então, o que acontece? Foi aquele negócio que eu falei um pouco atrás. A capoeira tem o quê? Um leque gigante na parada. Entendi. Então tem aquele cara que, caraca, bicho, tem aquela roda lá que os caras saltam muito, floreiam, né? Então salta, esperei, parará. Então aquele cara que curte isso vai buscar aquela roda. Ali. Da mesma forma que na capoeira sempre tiveram rodas duras, de jogo de capoeira duro, tá entendendo? De ter luta. Aquela roda de ter luta, o nego pega esse bola aqui, puxa pra fora da roda, deixa brigando ali fora e continua o pau quebrando. Sempre teve isso. Então, o cara que gosta mais disso procurava esse tipo de roda, entendeu? Certo. Eu sempre fui um cara que, tipo assim, a capoeira, pra mim, ela não é somente luta. É luta, é dança, é cultura, é saúde, é tudo junto, entendeu? E aí, eu sempre procurei saber, uma roda boa pra mim tem que ter tudo isso, você tá entendendo? Entendi. Um cara que toca bem um berimbau, o cara que canta uma música boa, tá entendendo? Um cara que sabe dar um salto, um cara que, se o jogo pedir um jogo mais duro, segura, entendeu? Sabe também a parte luta. Então, eu sempre vi a capoeira, no caso, assim. Então, essa roda que pra mim é só porrada, eu não acho legal. Da mesma forma que a capoeira também, que onde é só salto, eu também acho que também, pô, não é bacana. Então, acho que tem que ter isso tudo. Tem que ter um mix disso tudo, tá entendendo? Então, e essa questão toda, né? Essas rodas que você pode ter visto aí, se você for ver realmente a roda em si, ela tem esse mix. A galera tem um cara que canta bem, tem um cara que joga. A gente que é capoeirista também sabe disso. Mas o que viraliza na rede social? A parte da briga. Isso aí. O que viraliza é a parte da briga. Às vezes a roda teve aquela harmonia, só um jogo maneiro, um cara passando por cima do outro, deu uma banda, caiu, transformou. Mas o que vai vender na rede social é aquele corte específico que deu aquela pancada, que aconteceu aquilo. Por isso que eu achei estranho. Eu conheço pouco da capoeira e gosto, acho bacana. Sempre tive vontade de fazer, mas eu tinha medo de machucar o movimento, alguma coisa e tal. E não acabei não fazendo. E aí quando eu fui ver, eu falei, nossa, caramba. Então, assim, é ruim, por um lado é bom, que você agora está explicando pro pessoal. Mas pelo outro lado, quem não conhece e olha aquilo ali de primeira, nossa, vou nem fazer capoeira, se tem isso aí, pô, pra acha mim, que é uma loucura, pra né? mim era uma dança, pra mim era movimentos, pra mim era isso, é salto, não, é briga, não confusão, não quero. E isso acaba, querendo ou não, esses cortes, acaba querendo ou não queimando a capoeira. Com certeza. Aí que fica, né, esse pessoal falando assim, não, capoeira é luta. Capoeira é luta. E joga esses cortes para mostrar que capoeira é luta. Mas é o que você falou bem, tá vendo? Você como leigo, assim como muitas pessoas que no caso, falam comigo, entendimento, sim. E acha que aquilo não é luta. Acha que aquilo simplesmente queima a capoeira. Você tá entendendo? Queima a capoeira. E uma coisa que eu falo sempre, cara, eu vivo de capoeira desde os meus, né, depois de 16 anos. Então, esse ano são 31 anos que eu vivo de capoeira. Todo capoeirista que tenta levar a capoeira somente para um segmento, ele passa necessidade. Entendeu? A capoeira tem esse leque gigante. Toda vez que eu vi um cara levar a capoeira mais para essa parte luta, eu vi o cara parar de capoeira. O cara perde aluno. Porque quando a pessoa procura a capoeira, não procura a capoeira pela parte luta apenas. Ela, pô, caraca, capoeira, eu sempre vejo, pô, aqueles caras, né, pô, tudo seco, sarado, pô, aquele salto, pô, a postura do cara, pô, a musicalidade. Então, a capoeira tem isso tudo. Então, muitos caras, exemplo, não conseguem viver da capoeira
porque tem essa visão fechada de que a capoeira é só luta. Cara, quem procurar fazer luta, somente luta, vai pro Muay Thai, jiu-jitsu, um boxe inglês, vai para qualquer outra coisa. A capoeira, é a parte dela bacana, que ela tem isso tudo junto. Isso que vende, tá entendendo? Então a galera não acha que tem que provar que capoeira é luta. Capoeira já provou que é luta 500 mil vezes, cara, entendeu? A capoeira não é uma religião? Então, para algumas pessoas sim. Para algumas pessoas sim, né? Para algumas pessoas sim, cara. Mas a capoeira, como a gente tá falando aqui o tempo todo, capoeira é luta. Capoeira é luta de libertação. Aqui no Rio de Janeiro, os maltas, entendeu? Quando tinha, né, vários encontros políticos, os caras chegavam, brigavam, quebravam o pau, puxava facão. Capoeira é isso, é luta, cara. Tá entendendo? Foi proibida, reprimida, você tá entendendo? Luta de libertação. Capoeira é luta, luta, luta. Mas tem gente que insiste em falar que capoeira e candomblé é a mesma coisa. Eu sou espírita, eu sou candomblecista, você está entendendo? A coisa que eu falo para todo mundo. Eu aprendi assim, e pelo que eu tenho visto dos mestres mais antigos, a mesma forma, capoeira é capoeira, religião é religião. Religião é uma coisa pessoal de cada um. Ah, mas a capoeira sempre andou junto com, no caso, né, a capoeira sempre andou junto com, no caso, né, põe mais o candomblé. Cara, a capoeira foi criada por quem? Pelo povo escravizado. Então, as religiões de matrizes africanas é de quem? Do povo escravizado. Então, claro que andaram juntos, cara. Claro que andaram juntas, tá entendendo? Mas querer falar que é a mesma coisa não é, cara. Não é. Quem já viu um terreiro de macumba, que nego fala por aí, né? Quem já viu um berimbau, alguém chamar uma entidade tocando berimbau, não tem isso, cara. Não tem essa questão, não tem. Particularmente... Não tem essa questão, a roda de capoeira... Não tem essa questão da roda de capoeira, antes de você jogar, você é obrigado a cantar a música tal, invocando. Não tem isso, cara, não tem isso. Na capoeira não existe essa questão. Tá entendendo? Mas existe, sim, algum mestre específico que, de repente, puxa mais para esse lado, mas é uma coisa particular dele. Do mestre. Do mestre. Não é que seja um ritual da capoeira. Ah, mas tem, no caso, por mais o atabaque que tá lá. Então, na religião, a gente trata o atabaque de uma forma. Na capoeira, de outra. Na capoeira, a gente vê aquele atabaque lindo, a gente compra, já bota ele na roda e toca. Na religião, não. Você está entendendo? Ele passa por um preceito, você está entendeu? Ele tem que ser preparado para que ele esteja ali na religião. Na capoeira, não. Na capoeira, o atabaque é um instrumento. Assim como qualquer um outro, você está entendendo? Então, a gente tem que entender isso. Que tem gente que não sabe, não, ó, se tem um atabaque ali, porque é da religião, não. No caso, não é mais um instrumento. Já se faz um julgamento. Já se faz um pré-julgamento. Não é nem pré, já tá julgando direto. Já pega e julga. Porque como você citou, se tem um atabaque. Ah, não, porque no espiritismo, né, porque você falou, vocês, no caso, falam a macumba, que é o certo. Né? Mas tem outras pessoas que também têm essa polêmica. Tem essas pessoas, não, é espiritismo, eu sou espírita. Não é macumbeiro, é espírita. Então as pessoas também ainda têm essa situação. Que o que acontece, né? Que tem o pessoal espírita que reclama, que fala que é macumba. Macumba é o nome, no caso, né, por mais de um instrumento, papapá. Então, beleza. Muita gente fala isso direto em rede social. Eu mesmo sou um que falo. Mas o que acontece? A religião de matriz africana, antes da questão, no caso, né, pois mais da Umbanda, sim, era chamada de macumba. Olha aí, ó. Quando você pesquisa, eu fui estudar um pouco mais a fundo, por que as pessoas falam que macumba? Porque antigamente, sim, a religião de matriz africana era chamada macumba. Sim. Que depois mudou e aí tem essa questão, cara, realmente é um assunto muito longo, mas o principal, religião, quem tem é o capoeirista. Se ele quiser ter, se ele não quiser ter, ele não tem. Você tá entendendo? Sim. Se ele quiser ser, cara, ele pode ser o que ele quiser, ter a religião que ele quiser. É simples assim. Você tá entendendo? Entendi. Agora, querer falar que a pessoa, para praticar a capoeira, ela tem que pertencer a essa religião, não. Eu nunca aprendi isso, cara. Nunca aprendi. Por que existe capoeiras hipócritas?
Então, hipocrisia era isso que a gente estava falando agora, né? Vem da rede social, que o cara, ele vende uma coisa, mas na verdade ele faz outra, né? É totalmente diferente. O cara, às vezes, ele cobra bem certas coisas, Sim. mas que no dia a dia mesmo, ele pega simplesmente e faz, no caso, né, outra coisa. É brabo. Mas é o que a gente mais vê hoje em dia. Mas o principal, na capoeira, a gente sabe quem é quem. Justamente devido a essa questão que eu te falei das rodas de capoeira. Então, Sim. a gente sabe quando o cara, entendeu? Realmente ele leva realmente a sério aquilo que ele fala ou não. Tá entendendo? Mas hoje em dia, com essa questão de rede social, o que a gente mais vê em rede social é essa questão, né? E você vê, às vezes, tem, no caso, né, mais algum assunto, né? Brabo, polêmico, aí eu vejo, às vezes, entra, né, um certo cara, um mestre ali, que eu acho isso errado. Eu lembro, pô, mas esse cara eu conheço, cara. Eu já vi lá na roda dele acontecer coisa muito pior que isso aí. E ele martelando. Cara, é o que a gente vê muito. Mas é o que eu tô falando, na capoeira a gente tem a parte boa, que a gente não se fecha. Certo. A gente não se fecha, né? Outras artes marciais, exemplo, o cara, ele treina ali na academia dele, tal, certinho. Certo. Aí tem, no caso, né, por mais um campeonato tal, aí que você sabe quem é o cara. Lá Isso. naquele campeonato, Isso aí. né? Sim. Você pega e se encontra, papapá, pô, beleza, né? Na capoeira, não, cara. Nós temos as rodas de capoeira. Você tá entendendo? Aberta. Então, um pega e se encontra com o outro, um conhece o outro. Não tem peso, não tem categoria, Não tem peso, não tem nada. A botou capoeira cara, não foi tem. pra dentro da roda. Não tem esse negócio. Não tem essa parada. Então, a gente sabe quem é quem, entendeu? Sabe como é que o mestre ele age, o que o mestre já fez na capoeira. Às vezes, você vê o cara colocando, né? Falando, né? Pegando um cara, marretando. Peraí, pô, mas esse mesmo mestre? Peraí, mas eu lembro disso aqui. E às vezes, tipo assim, eu mesmo sou um. Eu falo, né? Muito em rede social, mas tem certas coisas que às vezes eu tenho que respirar e falo, pô, isso aqui eu não posso falar, cara. Não posso falar. Porque seria mais polêmico. Seria mais polêmico ainda. Seria mais polêmico. E aí a gente tem que lembrar disso, né, cara? Que a gente já sabe quem é quem. Não adianta simplesmente eu ter que falar, que todo mundo já sabe, cara. Então, às vezes, tem certos assuntos que eu deixo até quieto. Então, existem mais capoeiristas que só se preocupam com a mídia do que a realidade da capoeira? Tem. Muita gente. Hoje em dia, tem muita gente preocupada só com a parte de mídia. Então, aí, rede social, cara, hoje em dia, o que acontece? Tem muitos mestres hoje em dia que faz aquele evento voltado pra mídia mesmo, cara. Sim. Voltado pra mídia. Eu fiz até um vídeo polêmico há tempos atrás, foi até esse vídeo que começou, né? Que tipo assim, como eu no caso, né, vivo a capoeira, então eu tô sempre vendo tudo que rola, que não rola e tal. E aí, o que foi que eu vi, né, cara? Antigamente, você ia pra uma roda, você, pô, tinha que ter aquele cara que toca bem um berimbau, tudo certinho. Não, cara, hoje em dia, eu já fui para certos eventos, cara, que você vê o evento, cara, pessoal que toca mal o berimbau. Caramba. Às vezes o cara, não é nem que ele toque mal, mas o dono da casa, ele tem um berimbau bonito pra caramba, mas só que não sai som. Às vezes tu pode pegar aquele cara que toca pra caramba o berimbau, mas se você der pra ele, no caso, pois mais um berimbau ruim, pô, não sai som. Mas o que acontece hoje em dia? A edição. O cara faz o evento voltado pra mídia. Aquele berimbau bonito pra caramba, que não sai som. O que é interessante pra ele não é o som que vai sair o berimbau. É simplesmente a imagem que tá passando na tela. E aí o que acontece? Pô, mas o som? Depois ele edita, coloca uma música de fundo, cara. Então tem muita gente hoje em dia fazendo isso. O cara faz o evento todo voltado pra mídia, não faz um evento voltado pra quem tá, no caso ali. Exemplo, né? Tem muita gente hoje em dia que não tem muito peso onde mora, no seu próprio município, exemplo, né? Sim. Não tem tanto peso. Por quê? Porque não vai. E no caso, né? Como posso dizer, mas em certas rodas de capoeira. Sim. Tá entendendo? O cara que fica, no caso, né? Pois muitas das vezes ele foca somente, né, em estar ali dando, no caso, mais a aula dele e tal. Aí o que acontece? Quando ele precisa fazer aquele evento que a gente chama, no caso, né, mais de batizado de capoeira, Sim. o que o cara faz? Ele junta a grana,
você tá entendendo? Que ele dá aula pra caramba, junta o dinheiro, e aí ele quer mostrar pros outros que ele tá vivo, ele começa a chamar celebridades das redes sociais, você tá entendendo? Vê aquele cara que tem mídia na rede social, aí ele paga a passagem pra vir aquele cara, paga cachê e tudo, você tá entendendo? Tem muita gente assim, hoje em dia. Onde ele mora, ele não tem tanto peso assim, então ele prefere gastar um dinheiro trazendo pessoas que têm mídia, você tá entendendo? Para fazer aquele evento bacana, fazer aquela filmagem, para ver se projeta ele também, ou simplesmente para mostrar para os outros que não é porque ele tá bem, tá entendendo? E muitas das vezes o cara, ele não tá bem, você tá entendendo? Eu sei porque... Ele mostra uma capoeira turística, praticamente uma dança em si. Exatamente, ele faz um show. Isso. Ele pega e faz um show. E quando vai para a realidade da capoeira? Então, aí o bicho pega, né? É aí que eu tô falando. Aí tem muita gente de outros estados, exemplo, né? Rio de Janeiro. De repente tem um cara lá de Minas Gerais, Brasília, São Paulo, que olha aquele mestre lá do Rio de Janeiro. Caraca, aquele cara do Rio, é o cara que manda no Rio de Janeiro. É brabo. É o brabo. Aí o cara chega aqui no Rio de Janeiro, aí pergunta, não, e esse cara? Pô, não sai de casa, cara. Esse cara tá sempre ali. Esse cara, por quê? Roda de capoeira, não. Mas tem Tem muito disso. Tem Hoje em dia tem pra isso. falar. Tem cara Hoje assim, tem. cara. Na capoeira Meu tem. Deus. Não somente no Rio de Janeiro, mas em outros estados também tem essa vibe. Tá entendendo? O cara... Mas tá queimando a capoeira. Tá... cara, não é que o cara queime a capoeira, mas ele foge justamente dessa nossa essência, você tá entendendo? Que a capoeira... Ele já tá torrado. Exatamente. Por vocês. Ele já tá torrado. Né? Sendo aqui no Rio, já tá torrado por vocês. Já tá e aí torrado. quando vem pessoas de fora, vê um cara desse achando que é aquele show todo da internet... Não, quando chega aqui não é nada disso. nada disso. Eu tenho colegas meus de outros estados que, né? Graças a Deus eu já viajei quase todo o Brasil. Você tá entendendo? Curso 7 países também, graças, né, graças à nossa capoeira. E eu tenho amigos meus que, caraca, teve um, né, há pouco tempo, falou assim, caraca, bicho, fui no evento lá no Rio de Janeiro, não falou pra mim, falou pra um outro amigo meu. O cara, se chegar até ele, que eu sei que vai chegar, que eu sou um cara polêmico, vai chegar até ele, sei disso. Chegou pra um colega meu, em outra viagem, muito amigo meu, e falou assim, cara, bicho, não dou sorte lá no Rio de Janeiro. Não dou sorte no Rio de Janeiro, irmão. Todo evento que eu vou lá, caraca, eu fui no último evento que eu fui lá, meu irmão, não tinha um lugar decente pra eu ficar. Fiquei lá, em tal lugar, assim, assado, largado. Isso, aquilo, outro. Pô, evento do cara, assim, assado. O cara falou que ia fazer isso, não fez. Sei que lá, pô, cara, que é isso? Mas isso é o quê? A parte que a mídia, ela não mostra. Sim. Você tá entendendo? Mas se você for ver o vídeo desse evento, desse cara do Rio de Janeiro, você vai falar que o evento foi, caraca, fantástico. Tava aqueles caras, 5 estrelas. Aí você tem que ver, o cara, ele foi lá esse ano. Aí no ano que vem, você já não vê o cara. Por que ele não tá ali? Porque naquele ano que ele viu, que ele veio, ele passou, o pão que o diabo amassou. Você tá entendendo? Com certeza. O cara vende, entendeu? Algo e é brabo. A rede social hoje em dia, ela tem isso, né? E a galera tá agora nessa vibe, entendeu? De simplesmente querer fazer o evento focado pra mídia. Então tem que trazer aquela celebridade tal, porque o cara é mídia, você tá entendendo? E muitas das vezes é isso. O cara, exemplo, eu conheço, no caso, né? Poxa, vários mestres, que eles têm nome na capoeira, né? Sim, claro. E por eles terem o nome na capoeira, eles têm uma certa mídia. Mas não é porque eles fizeram mídia, videozinho, não. Porque os caras têm nome realmente na arte. Tem história pra contar. Exatamente. Então, eu conheço vários desses, assim. Vários. Então, quando eu faço evento, às vezes consigo. Pego um mestre mais velho, consigo trazer, tal. Mas são pessoas que realmente eu tenho um certo vínculo. Tá entendendo? Agora, o que acontece? O cara, às vezes, não tem vínculo nenhum com outro profissional. Não tem vínculo nenhum bem com outro mestre. Só que ele quer mostrar para os outros que o evento dele foi top. Aí ele faz contato bem com o cara que ele, pô, nunca viu o cara, exemplo, né? Mas porque ele quer mostrar para a rede social, para o mundo que ele tá bem. É o que acontece. O cara vai também, irmão, então beleza. Posso estar aí? Posso. Mas o cara, ele faz o certo também. Passagem, mais o cachê tal. E tem gente que paga caro.
Tá entendendo? Tem gente que paga caro. Ó, mas não, irmão, para eu estar aí, poxa, nesse teu evento, no caso, por 5 mil reais. Exemplo, né? 5 mil. Mas o cara aí não traz um profissional. Eu já vi isso aqui no Rio. Do cara trazer, às vezes, 10 profissionais. Aí você vê só, 5 conto, vezes 10, 50 mil reais. Tá com dinheiro. O cara tá com dinheiro. E às vezes você vê o cara no dia a dia, ele não tá com dinheiro, cara. Não tá com dinheiro. O cara pega e se enrola todo, faz de um jeito pra mostrar na internet que ele é alguma coisa, mas que na verdade, toda vez que ele chega em casa de noite, que ele vai dormir, ele dorme mal, porque ele sabe muito bem que ele está vendendo uma coisa que ele não é, pô. Ele vende a janta para comer o almoço. É isso aí. E é o famoso fanfa. É o fanfa. Fanfarrão. É o fanfarrão. Hoje em dia tem muito, cara. Hoje em dia tem muito. Eu sei que você já falou sobre isso, né? O fato que houve com o professor que agrediu, que aquela agressão, quando eu vi uma vez, eu me assustei e não quis ver de novo. Porque, na minha opinião, Anderson Alemão, cara, se é um filho meu, eu tinha feito uma coisa muito grave. Você tinha perdido o teu... o senso do senso do seu senso. réu primário. Isso, tinha perdido o réu primário. Porque, assim, é uma criança especial. Com certeza. Né? Ele agrediu uma criança especial. Na minha humilde opinião, eu vi o vídeo dele falando, ele citando as desculpas dele, né? Os motivos e tudo. Na minha opinião, eu não cola pra mim, tá? Eu posso estar sendo ignorante, porque todos os dias eu procuro evoluir na minha vida. Eu tenho um grande amigo meu, Ronaldo Lozada, meu irmão, tamo junto. Ele me deu um tapa sem luva, de que ele estava num campeonato, o cara ofendeu ele, mediante a todo mundo, mandou ele tomar suco de caju, ele não fez nada, ainda falou besteira pra ele, porque tu é o grande, mas é um só, não sei o que e tal. Cara, ele não moveu uma palha, não falou nada, porque todo mundo do campeonato viu, federação, chefe da arbitragem, todo mundo. E a própria federação, e o cara era faixa preta também. A própria federação já tomou sua atitude. E assim, ele mostrou um cara assim, tranquilo, como sempre foi. É um cara muito brincalhão e me ensinou. Eu não tenho vergonha de estar falando isso aqui, por isso que eu tenho o maior prazer de falar. É um cara maravilhoso. Ronaldo Lozada. Ele é faixa preta da Carson Gracie, Austin. Um grande amigo meu, irmãozão, e ele me ensinou que eu posso evoluir na minha vida, porque eu, por muito menos, já tinha me aborrecido, mas ele mostrou pra mim que, pelo menos pra mim, tá? Inteligência emocional, né? Isso aí. Inteligência emocional. E eu queria a opinião mediante esse fato, porque esse fato mexeu com o Brasil todo. Com certeza. E assim, como ele disse, eu só vi uma vez, não quis ver de novo, porque ali já foi, pra mim, foi muito chocante. E, acima de tudo, é uma criança. Ela sendo especial ou não, é uma criança. Eu queria a sua opinião e, mediante a isso, e que você falasse também da questão em cima da capoeira. Então, realmente, é uma questão muito delicada mesmo. Só que acontece, geralmente, eu vejo coisas que ninguém vê. Até por conta disso eu faço esses vídeos polêmicos, né? Como eu estava falando, essas questões que eu vejo, né? Às vezes o cara faz um evento, você acha que tá lindo, mas na verdade não tá. Você tá entendendo? Então eu consigo ver certas coisas que a galera, geralmente, ela não vê. Quando eu assisti, né, esse vídeo, eu lembrei principalmente da questão que a gente vive hoje em dia, da polarização política. O que acontece? O que acontece o tempo todo na mídia? As pessoas pegam, né, aquele corte, mais uma narrativa em cima pesada, em cima desse corte. Então, como eu vejo isso o tempo todo na política, e às vezes, como você vai ver lá atrás, existem outras coisas, né? Então eu falei, caraca, bicho, peraí, deixa eu tentar ver isso aqui. Que o cara errou, ele errou. Todo mundo viu, no mundo todo, que ele fez, né? Aquele negócio que pra mim, cara, realmente foi muito brabo. Mas eu tentei ver outras coisas ali. O que acontece? Naquele vídeo, eu tô vendo o cara, né? O tempo todo, ele pega e fala com a criança. Você faz luta, sabe disso. Quando a gente tem vários profissionais
que o cara, ele tem aquele jeito dele que é super explosivo. Sim. A gente vê isso. Tem aquele mestre que ele dá aula, pô, pá, grita o tempo todo, bota o dedo na cara, segura no braço. Você vê isso. Quando o cara já tem esse tipo de perfil, a gente já sabe. Aquele cara ali, meu irmão, porra, meu irmão, ó, nem fala com ele direito não, porque aquele cara, meu irmão, porra, né? Pô, ele explode. Então, eu tentei ver isso nesse cara. Porque quando eu vi, bicho, aquela banda, meu irmão, a banda é tipo assim, de ódio aquela banda, né, Foi. cara? A banda de ódio. Aí eu falei, caraca, bicho, quem é esse cara? A primeira coisa, né, cara? Capoeirista do Rio de Janeiro. Minha cidade. Eu falei, quem é esse cara? Eu olhei e falei, caraca, bicho, pô, não sei quem é. Então eu falei, quem é esse cara? Eu tenho que saber quem é esse cara. Beleza, um ponto. Outro ponto, falei, cara, pô, deixa eu ver. Tô vendo o cara, ele conversa com a criança. A criança, né, pega e faz e briga, outra criança, pá, encostou nele, ele pegou, deu soco, ouvi ele dando soco, tudo bem, papapá, e o cara conversando. Eu não vi o cara, bicho, no vídeo hora nenhuma, pegando pelo braço, com o dedo na cara. Não vi isso, velho. Não vi. Então eu tô vendo o cara o tempo todo mediando naquela sala sozinho. Naquela sala sozinho. Eu falei, meu irmão, aí eu tentei, né, tipo assim, me ver. Eu, tipo assim, ali dentro, né? Eu falei, cara, bicho, esse cara tá passando, no caso, né, por mais uma certa pressão. Ponto. E aí eu tô vendo o cara conversando, e chegou naquele ponto que ele fez aquela loucura. Falei, cara, esse cara teve um surto. Nada justifica, você tá entendendo? Ele errou. Sim. Ele errou, ponto final, irmão. Perdeu a carreira dele, com certeza. Escola nenhuma mais vai querer colocar esse cara ali. Mas eu falei, cara, esse cara teve um surto. E quem é profissional de arte marcial, com tudo, que trabalha com, no caso, jovens, cara, muita gente surta. Nego vai falar que não, mas muita gente surta. Não, de repente, esse ponto de dar uma banda dessa, mas de meter a mão na cara, o dedo na cara, de pegar pelo braço e tacar no canto. Pô, infelizmente, acontece isso, cara. Acontece isso. É um surto às vezes. Então, o cara errou, mas eu tentei ver o que estava passando por trás ali disso tudo. Então, eu procurei saber quem, né, de onde era o cara, quem era o cara. Aí eu tomei ciência que o cara é aluno de um colega meu de mais de 30 anos, cara. Que eu conheço há mais de 30 anos. Um cara pacífico pra caramba, bom de capoeira, um cara sério. O seu amigo, mestre dele. Mestre dele. Certo. De uma escola renomada, você tá entendendo? Então, um cara sério. Não é um cara que eu conheci ontem, bicho. É um cara que eu conheço há mais de 30 anos. E eu sei que o cara, o mestre dele, que eu conheço há mais de 30 anos. Falei, caraca, quem é esse cara? Aí, o que aconteceu? Fiz contato com o mestre dele. Correto. Pô, é o certo. Eu falei, irmão, e o que aconteceu? Ele falou, Mulato, eu conheço o cara há um tempo. Ele treina comigo, há 6 anos que ele treina comigo. Antes ele era aluno do mestre fulano, que era um outro colega meu também, muito sério. E aí ele falou, cara, nem o cara sabe como é que ele fez isso e eu também não sei. Meu filho, com 2 anos e pouco, eu confiava meu filho para o cara levar meu filho, entendeu? Para aula, para, né, e tudo. Confiava nesse cara. O cara é um cara muito sério. Todo mundo que convive com esse cara é um cara pacífico. E aí na rede social a galera massacrando, né? Pá. Esse cara com certeza não tem, no caso, né, mais uma formação. Não tem uma formação. Falei, cara, pela capoeira, ele tem uma boa formação. No caso assim, desculpa até de cortar. Na verdade, o fato é que a formação que as pessoas estavam falando em termos de uma educação física, né? Porque assim, eu sou formado em educação física e já fui professor de escola. Também já dei aula de jiu-jitsu em escola. Não é fácil, mas eu me especializei em dar aula em escola. Hoje o que mais acontece é tanto capoeira, judô e jiu-jitsu que dão nas escolas, vão pessoas que não são preparadas para a escola. Então as pessoas precisam entender que no caso dele, e a questão da polêmica, era que ele não era preparado para uma escola. Você estava citando assim, em questão do mestre dele. O mestre dele é a mesma coisa. Eu sou da equipe Carson Gracie. O mestre lá é o Carson Gracie, era o pai, agora é o Júnior, é o filho. E eu tento entrar sempre. Eu acredito que todos os professores de Carson Gracie é uma linha de segmento, Carson Gracie.
Você é mestre de capoeira. Os seus alunos são professores, eles seguem a linha do seu ensinamento. Então, assim, eu acho que, na minha humilde opinião, não querendo discordar da sua, mas um pouquinho discordando, porque você está vendo o lado da capoeira, que é o certo. O lado profissional, eu não vou citar o nome do rapaz, o lado professor, eu acho que faltou capacitação nele, sim. E eu acho que ele tinha que, por exemplo, no jiu-jitsu, você dar aula em escola é diferente de dar aula para criança numa academia. Por quê? Porque a escola, ninguém vai competir na escola. É uma coisa didática. O jiu-jitsu é ensinado mediante a educação física da escola e didático. Pode acontecer como aconteceu comigo, eu dando aula e ter alguns alunos que você olha, ó, esse aqui tem talento. Aí você puxava, ó, eu dou aula em tal lugar, quer ir lá? Ah, quero sim. Entendeu? Até mesmo nas Olimpíadas, que eu trabalhei numa escola e nós damos Olimpíadas, eu fiz uma brincadeira, entre aspas, uma lutinha bem leve, porque não é necessário. O jiu-jitsu didático é diferente de competitivo. O jiu-jitsu particular é diferente do jiu-jitsu competitivo. Eu não sei se na capoeira existe isso. Ah, é uma capoeira só para praticar. Não, uma capoeira para a roda quente, aquela roda pesada, né? Não sei se existe isso. Entendeu? Então a minha chateação e a minha questão mediante a isso é que eu acho, na minha opinião, professor lá da capoeira da escola, faltou um pouquinho de experiência para ele. Experiência que eu digo é em termos de qualificação na escola. E mais ainda, a culpa não é 100% dele, não, na minha opinião, é da escola também. Porque a escola, quando contrata, ela pede o currículo do professor, pô. Então, aí que eu vou te falar. Aí tem uma coisa que você não sabe. Por isso que eu fiquei chateado pra caramba. Porque, exemplo, eu não tenho faculdade, entendeu? Sim. Eu não tenho faculdade. Mas trabalho bem com capoeira há 31 anos. Sim, claro. Eu não tenho histórico nenhum disso. Mestre formado já que eu tenho, etc. A arte marcial, geralmente, dá pra gente uma coisa chamada o quê? Inteligência emocional. Correto. Ajuda a gente muito nisso. Aí que eu tava voltando, o cara, ele tem uma boa formação bem Sim. de capoeira. Correto. Mas tem mais um agravante. Ele tem 2 faculdades, cara. E uma delas é pedagogia. Você sabia disso? Não sabia. Você tá entendendo? Sim. É a questão bem toda essa. Eu vi a galera batendo nessa questão de formação, que você falou certo, mas as pessoas não sabiam se o cara tinha ou não, cara. Eu procurei saber que esse cara tem, meu irmão, o cara tem mestrado, cara. O cara é estudioso pra caramba, o cara tem experiência. Entendeu? O que ele errou, mas, cara, depois disso, várias pessoas que conhecem o cara, entendeu? Já de muitos anos, Sim. pegaram, né? Mandaram mensagem pra mim, entendeu? Teve um outro mestre que também pegou e ligou pra mim e falou, Mulato, caralho, irmão, eu dividi um apartamento com esse cara, eu morei com esse cara. Sim. Esse cara é muito sério, cara. O cara é muito sério, o cara, pô, irmão, parceiro, amigo, conheço o cara há não sei quantos anos. Bicho, o cara teve um surto. Mas por isso que eu tô te falando. Exato. A minha opinião é mediante o que ele fez. Isso, que e você mediante viu ali. A questão, porque assim, como você citou, ele tem mestrado, é pedagogo e tal. Mas tudo bem. Mas eu tô falando no currículo dele, por exemplo, quando eu trabalhei em colégios, não foi 1 ou 2 ou 3 com o jiu-jitsu, eu fiz um currículo. Quando eu ia dar aula num outro colégio, eu apresentava meu currículo, meu histórico de professor de educação física e o currículo que eu trabalhei em outras escolas com o jiu-jitsu. É esse currículo que eu estou citando. Isso. Não essa questão E dessa. ele tem. Porque, então, Ele tem. porque assim, eu acho que se ele é um cara, ele é um pedagogo, pô, e assim, ele tem um surto daquele ali, infelizmente... faltou algo nele. Então, claro que a gente não sabe. E aí, o que acontece? A capoeira é um negócio, cara, vou te falar, negócio muito fantástico. Pra mim. Pô, eu Por gosto quê? muito. Porque a capoeira me dá todo dia acesso a 500 pessoas de todas as áreas. Legal. Um mestre amigo meu, muito amigo meu, entendeu? Vou até citar o nome dele aqui, Marcos Bárbaro, entendeu? Meu brotherzão pra caramba, entendeu? Formado em educação física e trabalha no CAPS.
Show. Entendeu? Há mais de 10 anos, você tá entendendo? Ele sempre falou, Mulato, o ser humano, para ele surtar, basta ele estar bem, cara. Você não sabe o que o ser humano ele tá passando, cara. Às vezes, pô, o cara tá passando um negócio muito barra, você encontra o cara tá rindo. Sim. Conversando com você de boa. Sim. E o cara, de repente, tá passando uma fase muito braba da vida dele. Então, as pessoas, elas podem, de repente, do nada, virem a isso. Então, o que eu quis? Eu não quis pegar, quando falei em rede social, pra, pô, tentar amenizar o cara. Teve gente que falou teve isso. gente que achou que eu tava tentando. Não. Defendendo, Que eu tava defendendo. defendendo. Não. Eu não conheço esse profissional. Mas pelo que eu ouvi, cara, bem de pessoas que eu conheço há muitos anos, e pela formação que esse cara tem, eu me dei um estalo, cara, tem que acender um outro alerta pra todo mundo. A questão bem da saúde mental do profissional, cara. Sim. Tem que acender essa parada. Então, quando eu falo isso em rede social, é justamente para que as outras pessoas, entendeu, criem recursos para que isso não aconteça mais vezes. Porque se bobear, a gente não sabe. Esse fato foi, né? Apareceu porque tinha uma câmera e porque a mãe também pegou e colocou para frente. Mas será que isso, de repente, não está realmente tendo... Em outras áreas. Em outras áreas, a gente tem que pensar nisso, cara. Na saúde mental, eu falei, caraca, bicho, e tem uma questão aí pô, bicho, como é que tá esse cara? Ele, de repente, acho que o problema poderia estar com um problema muito grande e aquilo afetou mais e descontrolou. Descontrolou. Só que de repente aquilo no momento errado. Não, foi errado. Ele poderia ter brigado na rua. Não, exatamente. Mas não uma criança. Não, e pior ainda, especial. Não, com certeza. Entendeu? Com e certeza. acima de tudo, é o que eu tô aqui frisando ainda a você. Você fez o comentário, fez a sua postagem defendendo a capoeira. Não, com certeza. Tanto é que você está agora esclarecendo melhor aqui. Com certeza. Você foi procurar lá do mestre dele. Exatamente. Do mestre dele surgiu um cara que morou com ele. Exatamente. Pessoas que conhecem ele, não é de um ano, 2 anos, muitos anos. Entendeu? Teve um outro que deixou o filho para ele levar o filho para as rodas e tal. Entendeu? Como eu também. Eu tenho alunas de 14, 15 anos que o pai chega para mim e fala, meu irmão, eu vou deixar lá no campeonato contigo porque eu sei que você é responsável. Exatamente. Não é porque eu sou pai de uma menina, é porque eu sou responsável. E o pai não tá lá na aula, não. Mas a filha chega em casa e fala com ele, não. E aí, como é que foi a aula? Eu cobro dos meus alunos. Eu já fui criticado por isso. Entendeu? A responsabilidade é minha. Com Se certeza, acontece algo com certeza. eles, ou dentro da competição, ou fora, porque tá comigo. Com certeza. A responsabilidade é minha. Então, eu sei separar. E é como você citou, de repente ele teve essa falha e a falha foi com certeza. Uma falha muito Com grande certeza. que, infelizmente, acabou com a carreira dele. Acabou com a carreira dele e, tipo assim, eu acho que ele tem que pagar sim se ele errou, entendeu? Se ele errou, não. Tá bem claro. Ele errou. Sim. Entendeu? Ele tem que pagar, entendeu? Caso, né, a mãe parece que já moveu uma ação e tudo. Sim. Tem que ser feito tudo que tem que ser feito. Agora, a gente tem que entender justamente que essa questão, ninguém tá livre disso, bicho. Sim. Ninguém tá livre disso. Com então, certeza. Quando eu fiz um vídeo falando, foi justamente por conta disso. A gente tem que pensar nessa questão que existem outros profissionais também, como é que tá a saúde mental desses outros profissionais. Você tá entendendo? Como é que tá? Ainda tem mais essa questão, né? O cara tava dando aula, tinha uma câmera ali. Ele sabia que tinha uma câmera, bicho. A câmera registrando ele ali. Ele já dava aula na escola. Sim. Como é que o cara pega aquele negócio, tipo assim, e tipo assim, dane-se? Não, cara, ele sabia que ele ia pagar. Ou seja, ninguém, em sã consciência, você tá entendendo, comete um crime. O que ele fez é um crime, Sim. entendeu? Ninguém comete, em sã consciência, um crime desse, sabendo que tem uma câmera. Ah, mas o cara, ele só surtou porque foi, no caso, depois mais a criança. Cara, então o que acontece? Quando a gente vê, às vezes, roda de capoeira mesmo, né? Uhum. Como você mesmo disse, né? Pô, a capoeira a gente faz aqui. Sim, pô. Não tem, no caso, depois mais tem um uma área lugar específica. específico, Não tem. Então, o que acontece? A gente vê, às vezes, em roda de capoeira, o jogo tá rolando, o cara leva uma banda, levanta, já meio chateado que levou uma banda, tenta dar, não consegue de novo, daqui a pouco o cara vai, passa a mão na cara do outro, chega no ponto, o cara perde a cabeça, pega o cara na queda e quer cravar o cara, pô, bem de cabeça.
Podendo até matar o cara. Podendo até matar o cara. O que é isso? Vou mais além. Posso ir mais além? Pode. Tá tendo a roda, houve esse tapa, ele não conseguiu revidar, saiu da roda. Vai lá dentro do carro dele, pega o revólver e pá. E aí? Você tá entendendo? Foi um surto também? Será que foi um surto também? Será que foi um surto? A gente tem que entender. Entendeu? Aí como é que tava a mente, no caso, né, por esse cara? Sim, pô. A gente tem que pensar, entendeu? Nisso tudo. Tem que pegar o cara, vai pagar sim. Você tá entendendo? Mas o que eu fiquei pensando? O que levou o cara a isso? O que a gente pode fazer para prevenir isso? É isso que a gente tem que pensar. Ele só falou que teve um surto, mas não disse o quê. Você tá entendendo? E eu acho que é muito pouco para... Não é... Eu acho que é diminuir o problema para ele. Não, ele tá frito, entendeu? Cara. Ele tá eu acho que só diminuir. Depois dessa polêmica toda, né? Agora a gente vai respirar, vamos baixar um pouquinho a temperatura. E nós temos um quadro aqui que é trocação. Eu mando uma palavra, uma frase daqui, você responde daí. Família. Pô, tudo, né, cara? É o nosso alicerce, né, cara? A nossa família é tudo, né? Vem dos pais, dos tios, depois a gente ficar mais velho, a gente casa, né? Esposa, os filhos. Família é tudo, né, cara? Família é tudo. Se a gente não tem isso aí por trás da gente, facilita pra gente surtar, né? Pô, nem fala. Seu maior sonho? Meu maior sonho, cara, é ver a capoeira em tudo quanto é canto. Não somente fora, né? Daqui do nosso Brasil, mas principalmente no Brasil. Porque para mim, né? O que eu vejo, como eu já te falei, eu já fui para fora. Sim. O país que mais discrimina a capoeira é o Brasil. É o país que mais discrimina a capoeira. Então, o meu sonho é ver a capoeira em todos os lugares. Por essas e outras que eu procuro sempre fazer, né? Eventos meus, e no caso, shoppings, tá entendendo? Tanto que eu faço, né, minha roda também todo mês, lá no Madureira Shopping. Legal. Entendeu? Nós fizemos ano passado, né? Que a gente dá aula também, no caso, lá na Ilha do Governador, fizemos nosso evento, no caso, lá no Ilha Plaza, você tá entendendo? Então, a gente procura, eu né? Sempre falo isso para todos os meus alunos. A gente tem que levar a capoeira para o povo leigo, para que as pessoas conheçam a capoeira, tá entendendo? Que é super importante, porque o brasileiro, ele não conhece a capoeira, entendeu? Então é importante. Um sonho meu é que a capoeira esteja em todos os lugares. Show. O que te deixa chateado? Cara, o que me deixa chateado, principalmente nos dias de hoje, né? Sim. É a desinformação, cara. A desinformação, como a gente estava falando aqui, é uma coisa que eu fico muito chateado. As pessoas vê, no caso, né, julgam, no caso, muito, né? Julgam, como posso dizer, hoje em dia, essa questão de rede social, etc. Mas em tudo. A pessoa vê um corte, vê um negócio e já acha que já sabe tudo, cara. Então, essa questão, pra mim, é um negócio que eu fico muito chateado. As pessoas veem um cortezinho e já acham já que sabem tudo e já vem julgando. E não é assim, cara. Então, acho que a gente tem que realmente respirar, entendeu? Tentar ver o que tá tendo ali, o que aconteceu. Igual essa questão que a gente tá falando o tempo todo. Ah, a capoeira, ela é religião, ela é esse, aquilo, outro. As pessoas falam, mas ninguém pesquisa, velho. Entendeu? Então, cara, é muita desinformação e o pior... Entendeu? Hoje em dia a gente tem o que na mão? O celular, a gente tem acesso a tudo, cara. E eu não tô vendo as pessoas ficando mais inteligentes, tá entendendo? Porque tem um celular, as pessoas perdem tempo, cara. Em vez de pegar e ver algo realmente algo que faça a gente realmente ver o mundo, você tá entendendo? Crescer, tá entendendo? E eu não vejo. Então isso é uma coisa que eu fico muito triste. Se hoje fosse a sua última roda, qual mensagem, o que você diria e qual mensagem você diria para todos ali naquela câmera? Cara, se hoje fosse a última roda, que eu ia falar o seguinte: continuem valorizando a capoeira. Continuem valorizando a capoeira, entendeu? Quem é capoeirista conhece a capoeira, mas é importante levar, como eu falei, para o povo leigo. Tá entendendo? A capoeira, ela é muito grande. Se eu conheci 7 países, foi graças à capoeira. Você tá entendendo? Então, se eu vivo hoje em dia, se eu mantenho a minha casa, meu lar, é graças, no caso, mais à capoeira. Entendeu? Então, a capoeira é uma coisa boa demais. A capoeira é um instrumento muito importante na transformação do ser humano. Então, se eu pudesse deixar um último recado, seria isso. Levem a capoeira para frente. E com seriedade, né? Mas que leve a capoeira. É importante que, principalmente, o brasileiro entenda o que é capoeira e que leve essa arte
como tem que ser, né? Com certeza. Mestre Mulato, foi um prazer muito grande. Mais uma vez, lhe agradeço por ter aceitado o desafio. É uma honra para mim. A honra toda minha. Eu aprendi muito mais hoje capoeira do que eu via pela internet, porque realmente eu vi a coisa verdadeira. Como você disse, é muito importante a gente estudar, a gente buscar, né, sobre algo que, se hoje a capoeira é o que ela é, lá de trás. Com certeza. Existe uma história, existe algo que as pessoas precisam entender, buscar. Se nós temos a tecnologia e a internet, e é importante isso. Muito obrigado. Eu que te agradeço. É uma honra, né, lhe ter aqui. Obrigado pelo presente. Opa, tamo tá junto. aí, vai ficar aí, tá? E é um prazer muito grande. Tamo junto, misturado, embolado. Gratidão a você. Show de bola. Tamo junto. Obrigado. Gratidão. Pessoal, estamos terminando mais um podcast Resenha da Luta. Quero pedir a você que siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe nossos vídeos, dá um joinha lá, ó. Comente, é importante pra gente o seu comentário. E também, claro, quero agradecer os nossos patrocinadores. Os